Você tem a impressão que você come e daqui a pouco você está com fome de novo? Como se você não tivesse comido nada? Isso pode ser falta de saciedade. Então, eu vim compartilhar com você algumas estratégias e alimentos que vão te ajudar para que você se sinta saciada por mais tempo ao longo do dia. A primeira estratégia é comer alimentos com fibras. Existem muitos alimentos que são fontes de fibras, como as frutas, os vegetais, os feijões, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, e tem também a aveia, a chia, o psyllium, a linhaça. Então, esses alimentos que têm fibras, eles aumentam a saciedade justamente por conta dessas fibras que demoram mais tempo para serem digeridas pelo nosso corpo. Então, se você comer, por exemplo, um mamão com aveia, você vai ter mais saciedade do que se você comer só o mamão sem nada. E se também você comer um iogurte com chia, você vai demorar mais para sentir fome, mais do que se você comesse só o iogurte. Esses alimentos, eles aumentam a saciedade porque eles diminuem o tempo do esvaziamento do seu estômago. A sua digestão fica mais lenta. Então, se você puder, coloque na sua alimentação, além das frutas e dos vegetais e os feijões, principalmente a aveia, a chia, o psyllium e a linhaça, que você vai se sentir mais saciada. Use eles como um complemento nas suas refeições. A segunda estratégia que você pode adotar é comer alimentos integrais. Os alimentos integrais, como eles têm fibras e são carboidratos complexos, eles ficam mais tempo no seu estômago, demoram mais para serem metabolizados. Então, você demora mais para sentir fome. Já os alimentos que têm carboidratos brancos, como pão branco, macarrão, arroz branco, eles são absorvidos mais rapidamente. Então, você sente fome mais rápido também. Esses alimentos integrais que eu falo são o arroz integral, o macarrão integral, o pão integral e receitas feitas com farinha integral. Você é obrigada a comer esses alimentos se você não gostar? Não, de forma alguma. Mas como eles aumentam a saciedade, se você colocar pelo menos algumas dessas opções, o pão integral, o macarrão integral ou até o arroz integral, e em alguns dias da semana e em algumas refeições, você vai notar a diferença que dá na sua saciedade. A terceira estratégia é comer alimentos fontes de proteína. Alimentos como as carnes, os feijões, o ovo, o leite e seus derivados, que é o queijo e o iogurte, eles são fontes de proteínas. Durante o processo de digestão, as proteínas desses alimentos, elas aumentam o hormônio da saciedade e diminuem o hormônio da fome, que é a grelina. Além disso, esses alimentos mais proteicos, eles demoram mais tempo para serem digeridos pelo nosso estômago. Ou seja, eles ficam mais tempo no estômago. E isso faz com que você fique saciada por mais tempo. Por isso, esses alimentos com proteína, eles aumentam a saciedade. Então, tente nas suas principais refeições, como o café da manhã, o almoço e o jantar, incluir pelo menos uma fonte de proteína dessas que eu falei, que vai te ajudar para que você demore mais tempo para sentir fome de novo. A próxima estratégia é bem simples, mas que na correria ela passa despercebida, e é mastigar bem os alimentos.
Na correria do dia a dia, muitas pessoas comem em pé, no meio do trânsito e sem prestar atenção no que está comendo. Isso faz com que o seu corpo não perceba que você está se alimentando e logo você não recebe os sinais de fome e saciedade. E algum tempo depois, você está com fome de novo. Então, algo muito simples como parar e saborear a comida faz com que o seu cérebro entenda que você está se alimentando e ative o hormônio e os sinais da saciedade. Na sua próxima refeição, você não precisa seguir regras tão rígidas como ficar em silêncio e desligar a televisão. Tente apenas se conectar com o seu corpo e com você. E preste atenção à comida que você está comendo, saboreie a comida e desfrute aquele momento, que você vai sentir a diferença. A quinta estratégia é comer em horários regulares. O nosso corpo, ele adora rotina. Quando você come sempre nos mesmos horários, o seu corpo começa a preparar a produção de enzimas digestivas, que são produzidas no seu estômago, e começa também a ativar os hormônios da fome e da saciedade. E isso acontece um pouco antes do horário que você sempre se alimenta. Agora, quando você não tem horários fixos para comer, o seu hormônio da fome, que é a grelina, ele tem picos descontrolados, fora do normal. Isso faz com que você fique com aquela fome de leão que a gente fala, e o seu corpo ignora os sinais da saciedade. E quando você tem horários fixos para todas as refeições, os níveis de açúcar do sangue, eles ficam mais estáveis. E você não tem aquela sensação de estômago sem fundo, que quando você come, come, mas parece que você não comeu. Agora, a sexta estratégia para você adotar é comer alimentos com gorduras boas. Alimentos como abacate, amendoim, castanhas e até o azeite são alimentos fontes de gorduras boas que a gente chama. Assim como as fibras e as proteínas, essas gorduras demoram mais tempo para serem digeridas, então você vai demorar mais para sentir fome. Então, se você gostar, consuma o abacate. Você pode consumir ele com aveia ou pode até preparar uma sobremesa se você gostar, que vai te ajudar bastante a ter mais saciedade. E a última estratégia que eu separei faz com que você não se sinta saciada. Por isso, você deve evitar ao máximo, que é comer muito pouco. Tem muitas pessoas que vivem guiadas pelas regras da dieta, na tentativa de perder peso. Então, elas comem muito pouco, uma quantidade menor do que elas precisariam para se sentirem satisfeitas. E as pessoas comem alimentos que trazem pouca ou nenhuma saciedade. Isso faz com que você fique com fome o tempo todo, mas é pela falta de comida, pela pouca quantidade de comida que você está comendo. Você não está comendo o suficiente. Por isso, é muito importante que você escute os sinais do seu corpo, de quando você está com fome e de quando você já está saciada, mas sem seguir as regras da dieta e as regras externas da quantidade, apenas escutando o seu corpo e se conectando com ele. Aumentar a saciedade também pode ajudar na perda de peso. Aliás, essa é uma estratégia muito utilizada, porque como você sente menos fome, você come uma quantidade menor de comida, então você come menos calorias. Mas o emagrecimento é uma questão muito complexa e só aumentar a saciedade não é suficiente. Existem muitas outras questões que precisam ser analisadas, como seu estilo de vida, seus hábitos de atividade física, enfim, muitas coisas. Mas
Essa questão da saciedade, ela pode te ajudar e ser uma aliada na perda de peso, se esse for o seu objetivo. E antes de ir, muitas pessoas se inscreveram aqui no canal na última semana e eu queria agradecer imensamente a cada pessoa que chegou. Cada inscrito me motiva ainda mais a continuar trazendo os vídeos aqui no canal. E se você não é inscrita ou inscrito, aproveite e se inscreva e deixe o seu like. Assim o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e mostra ele para cada vez mais pessoas. E isso ajuda no crescimento do canal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.